Vamos agora falar de um dos dias mais sagrados do ano. Não só é um dos dias mais sagrados, o Talmud, no Tratado de Ta'anit, o Talmud ele pergunta quais são os dias mais felizes do ano, quais são os melhores dias para o povo judeu, e a resposta é o dia de Tu B'Av e o dia de Yom Kippur. Qual é o ponto em comum entre Tu B'Av e Yom Kippur, para a gente entender que alegria é essa? Qual é a alegria que a gente tem em Yom Kippur? Então, o ponto em comum, só para a gente entender, e a gente vai desenvolver um pouquinho esse conceito para a gente chegar no ponto principal, que é como aproveitar esse dia. Se o Talmud fala que esse é o melhor dia do ano, junto com Tu B'Av, significa que se a gente não aproveitar, a gente está perdendo aqui uma oportunidade muito grande. Tem muita gente que não entende, que pensaria qual é o dia mais alegre do ano, qual é o melhor dia do ano. Tem gente que falaria que é Purim, que é Hanukkah, que a gente está cantando e comendo sufganiot, que está dando mishloach manot, e está se fantasiando, e todo mundo bebendo e feliz. Mas a gente tem aqui uma surpresa do Talmud, que o dia mais feliz do ano é o dia do Yom Kippur, junto com o dia de Tu B'Av. Av é o mês triste, né? Então a pergunta fica maior ainda. Qual que é o ponto em comum desses dois dias? Então, primeira coisa, tem que entender o que é o conceito do Yom Kippur, e também vamos chegar a falar só por cima no dia de Tu B'Av para entender o que está acontecendo aqui. Se a gente pega qualquer festa judaica, na verdade é um ciclo espiritual que está se renovando. Então, alguma coisa que marcou na história do povo judeu e fez com que esse dia fosse um dia especial para todas as futuras gerações. Sempre na Torá, quando a gente está falando de uma data, está relembrando, não é só como a gente lembrar da independência do Brasil. Olha, 7 de setembro estamos recordando. Aqui não é só recordar, aqui é a gente reviver e a gente, de novo, passar pela mesma influência espiritual que aconteceu em algum momento da história. Então, esse momento da história, ele veio marcar, ele veio mostrar qual é a influência espiritual desse dia. Então, o que aconteceu? Tanto Yom Kippur quanto Tu B'Av, qual que é o ponto em comum entre essas duas datas? A gente sabe que o povo judeu fez, infelizmente, na época do deserto, dois erros muito grandes, provavelmente foram os dois maiores erros da história do povo judeu e que tiveram muitas consequências. Um deles, até hoje, de acordo com os nossos comentaristas, a gente ainda tem problemas, dificuldades por causa dessa transgressão, que foram o Reta Egel, o bezerro de ouro, que o povo judeu fez 40 dias depois de receber a Torá no Har Sinai, quando Deus se revelou e falou com o povo inteiro, e infelizmente o povo acabou 40 dias depois fazendo um bezerro de ouro, todo um erro de contas. Não vamos entrar tanto aqui exatamente qual foi o erro, mas é um erro que quase levou ao extermínio do povo judeu. E o segundo grande erro que aconteceu na história foi quando o povo judeu estava prestes a entrar na terra de Israel, isso ainda no começo, quer dizer, no primeiro ano que eles saíram do Egito, eles já deveriam ter entrado diretamente na terra de Israel. Eles resolveram mandar espiões, os espiões falaram mal da terra, todas as pessoas choraram, e Deus decretou que todos os homens de 20 a 60 anos não vão entrar na terra de Israel. Eles tiveram que ficar 40 anos no deserto, 40 anos porque eles passaram 40 dias espionando a terra, olhando a terra de maneira negativa, e foi decretado que eles vão passar 40 anos no deserto. Então, esses foram os dois grandes erros. O que Yom Kippur e Tu B'Av eles marcam? Eles marcam justamente o conserto, o Deus ele demonstrar que ele quer voltar a ter um relacionamento com a gente. Deus os livre, mas poderia ter destruído o povo judeu, poderia ter acabado com a história, mas ele recebeu a gente de volta, teve um processo de arrependimento e Deus recebeu a gente de volta. Então, no Reta Egel, o que aconteceu?
Moshe ficou 40 dias no Har Sinai. No dia 17 de Tammuz, ele desceu com as tábuas na mão, tinham feito o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas. Moshe, quando ele viu aquela cena, não só as pessoas tinham feito um bezerro de ouro, estavam cantando e dançando em volta de uma idolatria, ele quebra as tábuas e imediatamente Deus avisa para ele: se afasta desse povo, eu vou destruir todo mundo. Ele começa a implorar para Deus, ele sobe mais uma vez no Har Sinai, fica mais 40 dias rezando pelo povo, até que Hashem escuta ele e fala: eu vou perdoar o seu povo, desce, esculpe novas tábuas, você quebrou as primeiras, você vai esculpir as segundas tábuas e sobe uma terceira vez aqui que eu vou de novo entregar a Torá para o povo judeu, vou reescrever as tábuas. E quando ele subiu a terceira vez, Rosh Chodesh Elul, então é todo esse período aqui de Tshuvá, Yemei Ratzon, dias que Deus ele aceita a gente, ele quer a gente de volta, e ele vai descer 40 dias depois, que cai no dia 10 do mês de Tishrei, que é o dia de Yom Kippur. Então, a alegria da gente poder reconstruir o nosso relacionamento com Deus, a alegria do perdão, de Deus ter finalmente perdoado o povo judeu. A verdade é que ficou aqui um resíduo para todas as futuras gerações, mas o que ia ser o extermínio, acabar o povo judeu, a gente conseguiu, através da Tshuvá, através da Tfilá, a gente conseguiu anular um mau decreto. Então, é essa influência que tem agora em Yom Kippur, como a gente fala na nossa famosa Tfilá, o Netanetokev, que 3 coisas, Mavirim Metro Agzerá, 3 coisas podem anular um mau decreto: Tshuvá, Tzedakah e Tfilá. São as 3 coisas que a gente tem que caprichar agora, fazer tefilá com todo o coração, consertar todas as tefilot que a gente fez o ano inteiro, sem coração, sem vontade, sem prestar atenção, pensando na vida, pensando nas férias. Agora está na hora da gente consertar, tzedakah, a gente pensar mais nos outros, a gente ajudar mais as pessoas, a gente ser menos egoísta, e não que a gente não tenha que pensar na gente mesmo, mas também pensar nos outros. E, principalmente, a mitzvah do dia de Yom Kippur, a mitzvah de Tshuvá. A gente vai entrar um pouquinho, Bezrat Hashem, na principal mitzvah aqui do dia do Yom Kippur, e como a gente pode garantir, Bezrat Hashem, que a gente possa ser perdoado. E Tu Be'av também, por que é um dia tão alegre? A última geração, que também todo ano no deserto morria no dia de Tisha B'Av, que é o dia que os espiões voltaram, falaram mal da terra e o povo chorou. Deus fazia com que as pessoas morressem ano após ano, sempre em Tisha B'Av, e a última geração, a última leva, mais ou menos os últimos 15 mil judeus, aqueles 600 mil que tinham que morrer, já tinha passado ano após ano, em média morriam 15 mil pessoas por ano. Os últimos 15 mil que tinham que morrer não morreram. Chegou o dia de Tisha B'Av, o dia 10 de Av, 11, 12, eles não morriam. Eles entenderam no dia 15 de Av, Tu B'Av, eles viram a lua cheia, eles viram que já passou, não foi um erro de cálculos, Deus perdoou eles. Por que perdoou? Pela tefilá que eles fizeram, uma tefilá com emuná completa, que a gente confia na salvação de Deus. E aqui também, então, esses 2 dias mais felizes do ano são 2 dias de perdão, são 2 dias que grandes erros foram perdoados através de um processo de tshuvá. Não é de graça, mas através de um processo de arrependimento, essas 2 grandes transgressões, elas foram expiadas, elas foram limpas, e a gente foi perdoado e voltou a ter uma conexão com Deus. Então, 2 situações que a gente poderia ter sido exterminado, que poderia terminar em morte, terminou em arrependimento, e Deus recebe a nossa tshuvá e deu vida para o povo judeu nas 2 situações. Então, olha só que interessante o quanto a gente às vezes não aproveita o que é esse dia tão espiritual, tão importante. Uma história que aconteceu comigo: eu estava uma vez numa família lá em Jerusalém, uma família que morava muitos anos lá,
em Eretz Israel, e eles tinham parentes que eram brasileiros e que eram, infelizmente, muito afastados de Torá, de mitzvot, e eu estava passando Sukkot na casa daquela família em Israel, e estavam os parentes brasileiros também passando com a gente. Tinha uma criança que eu vi que estava muito quietinho, não estava falando muito, e eu fui puxar conversa com ele, falei, você sabe por que a gente está na Sukkah? E o menino me olhou com uma cara de pânico, assim como se eu tivesse feito aquela pergunta da FUVEST, aquela pergunta mais difícil que ele já escutou na vida. O pai ficou até com vergonha, que o filho não tinha a mínima ideia o que ele estava fazendo dentro de uma sucá. E ele começou a me contar que, infelizmente, em muitos lugares, mesmo dentro de Eretz Israel, o ensino judaico é muito fraco, e ele quis me dar um exemplo. Ele falou que o menino veio 2, 3 semanas antes, tinha vindo com uma folha de todas as festas do mês de Tishrei. Então, tem lá o desenho do Shofar, de Rosh Hashanah, tem o desenho da Sukkah, tem o desenho dos Arbat Aminim, das 4 espécies de Sukkot, e tinha o desenho de uma bicicleta. E aí o pai perguntou para o filho, filho, o que é isso? Que desenho é esse? Que festa é essa? Ele falou, Abba, é Yom Kippur, o dia da bicicleta. Infelizmente, em muitos lugares, isso é chocante. Quando eu escutei isso, eu achei inacreditável. Muitos lugares em Eretz Israel, as pessoas elas estão acostumadas que Yom Kippur as pessoas não usam carro, então as famílias se vestem de branco e vão andar de bicicleta pelas avenidas, pelas estradas de Israel. Yom Kippur virou o dia da bicicleta. Então, olha que triste, um dia tão sagrado, um dia tão especial, um dia que a gente pode ter um concerto de todos os erros que a gente fez durante o ano inteiro, as pessoas transformarem isso em o dia da bicicleta, ou como mais recente, também aqui no Brasil, existia a balada do Yom Kippur. O que era a balada do Yom Kippur? Era uma grande festa que fazia cada vez uma festa mais sofisticada. Então, quer dizer, tinha gente que ia para Yom Kippur só para encontrar com os amigos para combinar da balada de Yom Kippur, que era logo depois. E era uma festa que sempre os jovens bebiam muito, open bar, sempre saía brigas no meio da noite. Então, infelizmente, isso é o Yom Kippur de muitas pessoas. Então, a gente tem que aproveitar quem tem essa oportunidade de saber o que é o Yom Kippur e a alegria do Yom Kippur para a gente poder aproveitar esse dia tão especial, rezar por nós, pela nossa família e por todo o Am Israel, inclusive aqueles que, infelizmente, em Yom Kippur estão vivendo como se fosse o dia da bicicleta e não o dia da capará, o dia da limpeza, o dia da expiação espiritual. Então, eu escutei hoje, Mina Shamayim, um machal, uma história muito bonita para tentar ilustrar essa alegria que a gente precisa sentir no dia do Yom Kippur. Qual é a alegria? Imagina um homem, ele chega lá em Jerusalém, e esse homem ele quer montar um hotel, ele tem um sonho, ele descobre que hotel é uma coisa que dá muito dinheiro, ele acha que é moleza, é só construir o hotel e vai vir gente o dia inteiro, vai jorrar. Ele estava sonhando que vai cair dinheiro dos bolsos dele, que ele vai levar malas e malas de dinheiro todo dia para guardar lá no banco. Então, o sonho está na cabeça dele, ele encontra um prédio bem velho, que o aluguel não vai ser tão caro assim, mas mesmo assim é um prédio grande, o aluguel é muito caro, e ele quer agora, ele precisa fazer uma reforma. Então, é uma pessoa que tinha os seus dons de empreendedorismo, e ele vai empreender, ele vai fazer todo um plano, ele chega no banco para pedir um valor muito alto emprestado, ele, olha, está aqui, eu estou montando um hotel, eu já tenho prédio, eu vou fazer a reforma agora, eu preciso agora de 500 mil, preciso de 1 milhão, eu preciso fazer uma reforma, mas em 1 ano eu já vou poder pagar tudo, podem ficar tranquilos, está aqui todo o plano, quanto vai entrar por dia, por mês, e em 1 ano eu já vou ter dinheiro para pagar e vai sobrar. Então, ele está sonhando que ele vai ficar milionário e assim ele pega o dinheiro do banco, ele faz toda a reforma, o hotel realmente fica muito bonito e vem agora o primeiro aluguel para ele pagar, ele ainda tinha umas reservas, ele paga o primeiro aluguel.
Quando ele vai inaugurar, isso mais ou menos 3 anos atrás, ele vai inaugurar o seu hotel, começa a pandemia, fecha os aeroportos, todo mundo em casa, fica em casa. Primeiro mês, 0 hóspedes no hotel dele. Então, ele já estava contando com as entradas do primeiro mês e 0 hóspedes, tem um pouquinho ainda de reserva, paga o primeiro mês. Ele acha que tranquilo, rapidinho vai terminar essa pandemia, a pandemia que não vai durar muito tempo. Chega no segundo mês, tudo fechado, lockdown, não tem nada, não tem ninguém, 0 hóspedes no hotel dele. Ele já não tem mais dinheiro, agora acabaram as reservas também, 2 meses com 0 de entrada, acabaram as reservas e ainda tem a dívida no banco, não pode esquecer. Tem lá 1 milhão que ele pegou emprestado no banco e ele não tem mais como pagar, está chegando o terceiro mês, ele não tem mais como pagar o aluguel. Ele lembra de um vizinho dele, Baruch Hashem, uma pessoa muito boa, um tzadik. Ele pede dinheiro emprestado para o vizinho, ele paga, falou, olha, não se preocupa, vai acabar a pandemia já já, eu te devolvo, eu vou andar com dinheiro caindo dos bolsos na rua, fica tranquilo. E assim, mais um mês, lockdown, aeroporto fechado, 0 turistas, e chega mais um pagamento de aluguel. E agora, de onde ele vai tirar? Agora ele lembra que ele tem um primo, então ele vai pedir emprestado dinheiro para o primo. O primo já, quando escuta a história, que ele tem dívida no banco, e tem dívida com o vizinho, e tem dívida com o outro, já começa a ficar um pouco preocupado, mas empresta para ele, era uma boa pessoa. Vamos lá, Bezrat Hashem, empresta o dinheiro para ele. Mais um mês, tudo fechado, aeroporto fechado, não tem ninguém. E, mais uma vez, vem, e a dívida está virando uma bola de neve, e assim vai por 1 ano, e pega com o vizinho, e com outro vizinho, com o primo, com o tio, com o irmão, com todo mundo, e chega uma hora, já vendeu as joias da esposa, já não tem mais de onde tirar. Depois de 1 ano, batem na porta dele, quem é? A pessoa do banco, olha, estamos aqui para receber já o teu 1 milhão de volta. O senhor falou que 1 ano o senhor devolvia, estamos aqui para cobrar. Não, mas a pandemia, olha, senhor, não temos nada a ver com pandemia. Se o senhor não pagar, o senhor vai perder a sua casa está hipotecada aqui, o senhor vai perder o seu apartamento e vai para a rua. O homem está desesperado, ele não sabe o que fazer. Imagina se esse homem descobre, com todas aquelas dívidas, ele já não consegue mais dormir, a saúde dele já está ficando prejudicada, ele está desesperado. Imagina se esse homem ele descobre que tem um dia do ano que ele pode pagar todas as dívidas com desconto, em vez daquele 1 milhão, e mais 1 milhão que ele está devendo aí para todos os vizinhos, está devendo 2 milhões. Se ele pagar $100, ele quita todas as dívidas dele. Uau, que alegria! Quando ele escuta isso, ele não consegue acreditar. Uau, eu posso quitar tudo com $100? Eu não acredito, que alegria! Então, ele espera esse dia que vai chegar como o dia mais importante da vida dele, o dia mais feliz da vida dele, o dia que eu vou pagar todas as minhas dívidas. Isso é Yom Kippur. Vamos tentar trazer aqui o paralelo para a nossa vida. A gente, durante o ano, vai fazendo empréstimos com Deus. Qual é esse empréstimo? Toda vez que a gente faz uma transgressão, toda vez que eu uso o mundo material de uma maneira errada, eu estou criando uma dívida com Deus. Essa dívida vai virando uma bola de neve. Imagina o ano inteiro fazendo transgressões, usando o mundo material de uma maneira completamente desequilibrada, completamente só para a gente, de uma maneira egoísta, e não para ajudar os outros, e não para crescer. Tudo isso é uma grande dívida, e a gente deveria ficar desesperado, sem dormir. Eu estou agora com uma dívida, como que eu vou pagar para Deus essa dívida? É impossível pagar essa dívida. Olha que incrível, como se paga essa dívida? O pagamento se chama tchuvá, é o arrependimento, é o conserto, é a gente apagar as dívidas que a gente tem, como a gente fala agora, todos os dias a gente está acrescentando na nossa tefilá, o Avinu Malkeinu. O que a gente fala? Um dos Avinu Malkeinu, a gente pede para Deus
apague Shtar Chovoteinu, todas as dívidas, os documentos de dívida, apague todos, Deus, por favor, que eu possa fazer tchuvá e posso apagar tudo. Mas a gente sabe que fazer tchuvá não é uma coisa simples. Fazer tchuvá, o Rabbeinu Yonah tem um livro só sobre tchuvá, chamado Sharei Tchuvá. Ele fala dos 20 princípios da tchuvá. Ele fala que a tchuvá verdadeira tem 20 passos, incluindo a pessoa chorar, a pessoa ficar amargurada, a pessoa nunca mais na vida esquecer o que ele fez de errado. E tem alguns exemplos na Torá, talvez o exemplo mais clássico de tchuvá na Torá é o caso de Reuven, o filho de Yaakov Avino. Ele moveu a cama do pai depois do falecimento da Rachel. Ele achou que tinha que ter colocado a cama na casa da mãe dele, da Leá. Ele foi lá e interferiu nos assuntos íntimos do pai e mudou a cama de lugar, e ele fez tchuvá a vida inteira. Está escrito que na venda do Yosef, o Reuven não estava presente. Por que ele não estava presente? O Rashi fala para a gente, ele estava fazendo tchuvá, ele estava jejuando, ele estava lá fazendo todos os processos que fala o Sharei Tchuvá, que uma pessoa precisa fazer para limpar. Então, é difícil fazer tchuvá, dá para pagar durante o ano inteiro, mas é difícil fazer tchuvá, não é um processo simples. Mas tem um dia que tem desconto, tem um dia que Baruch Hashem, a gente pode, um dia do ano, a gente pode, é verdade, também ter o jejum, também ter a tefilá, também ter o arrependimento, mas em um dia a gente pode quitar toda a conta, toda a dívida que a gente tem em Deus. Ele pode apagar completamente todos os documentos de dívida que a gente foi acumulando o ano inteiro. Quanto a gente tem que esperar esse dia? Bem rápido, Yom Kippur. Então, muita gente vê Yom Kippur como um dia chato, um dia longo, que tem tefilot que não acabam mais. São pessoas que não entenderam a alegria. O Rav Israel Salanter, Zecher Tzadik Livrachá, ele fala que não é kavod, não é uma coisa honrosa, mas a gente deveria começar a bailar no meio da sinagoga no dia do Yom Kippur, a alegria de poder limpar em um único dia, com desconto astronômico, dá para a gente limpar de uma única vez todas as transgressões que a gente fez o ano inteiro. Então, Bezrat Hashem, isso é com desconto, mas a verdade é que tem uma discussão no Talmud se o dia do Yom Kippur sozinho, mesmo que a gente não faça nada, se ele já limpa as transgressões ou não. Tem uma opinião do Talmud que só o dia do Yom Kippur, mesmo que a pessoa não jejuasse, mesmo que a pessoa não fez nada, mesmo assim Yom Kippur já limpa a nossa alma de todas as transgressões que a gente fez durante o ano. Mas a opinião que a gente segue de acordo com a Halahá é que precisa de tchuvá, precisa de arrependimento, precisa do jejum. Tem mais alguns detalhes que a gente vai tentar entrar na aula de hoje, mas olha que promoção incrível, que dia maravilhoso que a gente pode limpar tudo. A gente pode consertar os erros de um ano inteiro em um único dia. Que promoção especial, que presente, que misericórdia que Hashem ele tem da gente. A verdade é que está escrito no Midrash que uma pessoa que faz uma transgressão, perguntaram para a sabedoria, o que a gente faz com essa pessoa? Ela falou, olha, essa pessoa tem pena de morte, não tem o que fazer. Perguntaram para nevoar, perguntaram para a profecia, o que se faz com essa pessoa que fez uma transgressão? Também a nevoar falou, a profecia falou, olha, não tem o que fazer, tem que aplicar pena de morte. Perguntaram então para Deus, o que a gente faz com essa pessoa que fez uma transgressão? E Deus respondeu que ele faça tchuvá e viva, que ele se arrependa e continue vivo. Olha que incrível, o que isso ensina para a gente? Que o conceito da tchuvá é um conceito espiritual que não pertence às regras do mundo material. No mundo material, alguém fez um erro, não tem como voltar atrás. Ah, eu estou arrependido. Tudo bem, mas você fez o erro está lá. Deus nos livre, alguém cometeu um assassinato, alguém cometeu um ato de adultério, alguém fez qualquer coisa que envolve aqui o mundo material, não tem como voltar atrás. Você pode estar arrependido, você pode chorar, você pode fazer jejum, não tem como apagar e voltar atrás. O tempo só vai para frente, não vai para trás.
Então, não tem, pelas regras do mundo material, não existe o conceito da tchuvá. A tchuvá é um conceito espiritual baseado na misericórdia, na bondade de Deus. Por isso que em Yom Kippur, diferente de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah é Yom Adin, é dia de julgamento, é dia de fazer Hashem Melech. A gente não menciona nenhuma transgressão. Tem aqueles que nem no Avinu Malkeinu, o primeiro Avinu Malkeinu é Hatanu Lefanecha, nós transgredimos diante de você. Tem aqueles que não mencionam, nem no Avinu Malkeinu, não vamos falar de transgressão, é dia de julgamento. Quando chega Yom Kippur, é dia de Rahamim, é dia de misericórdia, a gente menciona, a gente fala para Deus tudo que a gente fez de errado, a gente assume os nossos erros, a gente bate no peito, a gente vai entrar um pouquinho daqui a pouco na mitzvah do vidui, a mitzvah de confessar os nossos erros. É um dia que a gente tem que colocar todas as transgressões para fora, e Deus ele prometeu que ele vai perdoar a gente da mesma maneira que ele perdoou a gente depois do Retaegel, do bezerro de ouro. Ele também vai perdoar a gente a cada ano e ano no Yom Kippur, Yom Kippurim, o dia da limpeza, o dia da expiação espiritual. Então, a gente falou que a mitzvah principal aqui desse dia é a mitzvah de tchuvá. E, basicamente, a tchuvá ela é composta de 4 passos. Então, olha só, tá bem mais barato do que aqueles 20 passos do Rabbeinu Yonah, quando a gente quer fazer tchuvá o ano inteiro. Aqui a gente está tendo um desconto no dia do Yom Kippur. Quais são os 4 passos? Não quer dizer que também é tão fácil assim. A gente tem que, principalmente, usar o coração. Está escrito que Rosh Hashanah é cabeça, Rosh Hashanah é o racional, o intelecto. Yom Kippur é o coração. Então, tem que ser com todos os sentimentos aqui, com o coração. E Sukkot é a festa da alegria. Isso tem mais a ver com os rins, mais com a parte dos prazeres, a parte da alegria. Então, cada uma das festas representa uma das partes do corpo. O dia do Yom Kippur é representado pelo coração. Então, tudo que a gente faz em Yom Kippur tem que ser com coração, tem que ser com sentimento, não pode ser uma coisa da boca para fora, não pode ser o vidui, que vai ser a mitzvah principal aqui do dia, não pode ficar batendo no peito de forma mecânica, sem parar para pensar o que você está falando. Inclusive, uma das confissões do vidui é por ter feito o vidui sem kavaná, sem intenção. Isso Deus está te dando uma chance de você limpar, e você está falando, pensando na vida, pensando em outras coisas, pensando no trabalho, na faculdade, pensando em coisas que não tem nada a ver com o dia do Yom Kippur. Isso já é uma transgressão por si só. Então, 4 passos da tchuvá. Primeiro passo, óbvio, é abandonar a transgressão. Então, não adianta a pessoa, ela realmente está arrependida, chega no Rosh Hashanah, chega no Yom Kippur, essa pessoa ela enxergou, Baruch Hashem, já é alguma coisa quando a gente enxerga os nossos erros e consegue assumir que a gente errou alguma coisa. Tem gente que a vida inteira faz as coisas erradas e tem sempre em quem botar culpa, até mesmo às vezes é Deus que tem a culpa, mas nunca é ela que errou. A gente, Baruch Hashem, tem humildade para assumir os nossos erros. Então, a primeira coisa, tem que abandonar a transgressão, como alguém que vai na mikve. Imagina alguém que encostou num réptil morto. Então, ele recebeu impureza espiritual. Agora ele tem que ir na mikve para se purificar. Então, essa pessoa, ela vai na mikve, mas ela vai segurando na mão o réptil morto. Não adianta nada. Mergulhou, a hora que saiu já está impuro de novo. Larga o réptil, tem que largar a transgressão. Ah, mas, Rabino, como que eu vou largar todas as transgressões? A gente fala bastante, por exemplo, nas aulas de Shmirat Lashon, sobre o Lashon Hará. Não dá para mudar, parar de falar Lashon Hará do dia para a noite. É verdade que não dá mesmo, e não é o que Deus quer, mas Hashem, ele quer que pelo menos um passo a gente vai dar, um compromisso que a gente vai fazer. Deus, eu vou parar, eu vou melhorar.
Então, a gente tem que ter pelo menos a vontade, mostrar para Deus que no meu coração eu quero melhorar, eu quero consertar em todas as áreas que a gente está com algum problema, ou mitzvot que a gente ainda não está conseguindo cumprir, ou transgressões que a gente não está conseguindo evitar. Mostra para Deus que pelo menos um passo você está dando, você quer crescer, você quer mudar, você quer melhorar como pessoa, e isso é o que Hashem ele quer da gente. Aquele que não demonstra que ele quer melhorar, então, que tchuvá é essa? Que arrependimento é esse se você pretende continuar fazendo tudo do mesmo jeito, sem nenhum tipo de melhoria, sem nenhum tipo de conserto? Depois disso vem o conceito da haratá, o arrependimento sincero por ter feito uma coisa errada. Vamos pegar um paralelo, imagina um pai que se esforça tanto pelo seu filho para dar melhor educação, para tentar criar ele dentro de valores religiosos, dentro de valores morais, e de repente esse pai ele vê o filho se desviando do caminho. Que dor que esse pai sente, ele vê o filho fazendo uma transgressão, tratando os outros mal, e esse filho não quer ir para a sinagoga rezar, e esse filho não quer cumprir o Shabat. Uau, tantos anos que ele investiu, que dor que esse pai sente. Isso é o paralelo do que a gente causa para Deus durante o ano inteiro. Quando a gente faz uma transgressão, eu estou causando um sofrimento para Deus. Então, a gente tem que se arrepender de todo esse sofrimento que eu causei para o meu Pai Celestial, Avinu Malkeinu, que apostou na gente, que dá vida e dá tudo de bom, todas as brachot que Ele manda na nossa vida, e a gente acaba decepcionando Deus com os nossos tropeços. Então, que a gente sinta a dor de estar causando essa dor do nosso pai que está vendo os filhos andando em caminhos errados. Então, isso já seria um segundo passo, a gente assumir as coisas, a gente parar de ficar jogando culpa nos outros. A gente já falou desse conceito, mas a Guemará pergunta por que David Ameller ele fez 2 erros muito graves e ele foi perdoado por Deus, enquanto Shaul Ameller fez um único erro grave e não foi perdoado, ele perdeu o reinado, ele acabou morrendo no meio da guerra. Qual a diferença? Por que essa proteção com David Ameller? Então, a resposta que os nossos sábios eles trazem para a gente, que David Ameller, quando ele errou, o que ele falou? Ele veio tomar uma bronca do profeta Natan veio dar uma bronca em David Ameller, e David Ameller falou, eu errei, eu pequei, eu assumo. Ele assumiu o erro dele e fez chuvá. Deus recebeu a chuvá dele. Mas Shaul Ameller, quando ele errou, que ele tinha que exterminar Amalek, e ele deixou o rei vivo, ele deixou os animais de Amalek vivos, quando ele veio receber uma bronca de Shmuel Navi, então ele virou para Shmuel Navi e falou, eu errei, porque o povo me pressionou. Pronto, acabou de destruir o conceito da chuvá. Não foi ele que errou, o povo pressionou. Isso tem motivo eu ter errado, não foi uma falha minha, não foi erros de cálculo meu, o povo me pressionou. Isso não é chuvá. Chuvá é eu errei, ponto. Sem botar a culpa em ninguém, sem procurar qual o motivo. Eu errei, fiz cálculos errados, não tive força para vencer meu Yetzer Hará. Eu errei, ponto. Isso é a chuvá verdadeira que a gente deve fazer no dia de Yom Kippur, o arrependimento verdadeiro, sincero, sem querer procurar culpado. Culpado somos nós. Por isso que a gente vai ver no Vidu, e eu bato no meu coração, que é a fonte de todos os desejos, de todas as vontades, e a gente vai ver principalmente, daqui a pouquinho, qual é a fonte de praticamente todos os erros que a gente fez na vida, inclusive aqui o erro de Shaul Ameller, e vamos voltar desde Adam Arishon para entender qual que é a fonte dos erros para a gente, Bezrat Hashem, tentar consertar. Depois disso vem Kabbalah Leatid, o compromisso com o futuro. A gente está comprometido, Deus, não só agora em Rosh Hashanah, Yom Kippur, óbvio que agora tem uma força espiritual, mas a gente tem que ter a vontade de levar isso para o ano inteiro, a gente tem que ter a vontade de querer, de crescer, não só agora, Bezrat Hashem, começando em Tishrei, mas depois vem Reshvan, vem Kislev, vem todos os meses do ano, que a gente possa levar
essa tshuva, essa mudança, um compromisso. Eu estou me comprometendo com Deus de ter uma vida diferente. Ah, quer dizer então que se daqui a 2, 3 semanas eu cair, não valeu nada? Óbvio que valeu, mas o compromisso é para a gente levar isso para o resto do ano, para o resto da vida, que a cada ano a gente suba mais um degrau e mais um degrau, até a gente, Bezrat Hashem, conseguir chegar na perfeição. E, por último, esse é o centro, esse talvez é o ponto mais importante do Yom Kippur, que é o Vidui. 10 vezes no dia do Yom Kippur, a gente vai fazer o Vidui. Por que 10 vezes? Nas 5 tefilot. Ué, que 5 tefilot, Rabino? Yom Kippur é o único dia do ano que a gente tem 5 tefilot, começando o Arvit à noite, Shacharit de manhã já é a segunda, o Musaf, que é aquela reza adicional que tem no Shabat e nos Yamim Tovim, é a terceira, Mincha, reza da tarde, a quarta, e tem uma quinta tefilá chamada Neilá. Neilá literalmente é o trancamento dos portões, significa os portões em Yom Kippur estão escancarados, os portões de Hashem está esperando a nossa tshuva, está tudo aberto, faz tshuva agora. É como se Hashem está falando, aproveita agora que eu estou perto de vocês, o portão está aberto, a tshuva está fácil agora, tem desconto, aproveita agora para fazer tshuva. Então, Neilá é o trancamento dos portões, olha, está acabando, vamos aproveitar, a série Temei Tshuva já está acabando, vamos aproveitar o último dia dos Aseret Temei Tshuva, é o dia do Yom Kippur, o dia da misericórdia máxima do Criador do mundo, para a gente sair limpo, renovado, com a alma limpa, com o corpo limpo. Meu irmão ontem falou uma ideia interessante numa aula, ele falou que um dia ele chegou muito cansado à noite em casa, ele queria tomar um banho, ele não gosta de deitar sem tomar banho, mas ele estava tão cansado que ele falou, quer saber, eu vou dormir sem tomar banho, eu tomo amanhã de manhã, que eu estou muito cansado. E ele deitou, e ele ficava virando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não conseguia pegar no sono, que estava incomodando, que ele estava sujo. Chegou uma hora e falou, quer saber, eu não vou conseguir dormir, levantou, foi, tomou um banho, a hora que ele deitou, ele dormiu tranquilo. Se isso vale para o corpo, imagina para a nossa alma, a gente não consegue dormir com a nossa alma suja, e a gente tem agora uma oportunidade na nossa frente da gente limpar, da gente sair agora com a nossa alma renovada, com a nossa alma branquinha, completamente limpa de todas as transgressões. Então, o Vidui, 10 vezes nas 5 tefilot que a gente vai fazer no dia do Yom Kippur e nas 5 vezes que vai ser feito a Hazará, que é a repetição da nossa tefilá, a gente vai repetir o Vidui agora em voz alta, junto com todo o tzibur, com toda a comunidade lá que está na sinagoga. Então, 5 vezes o Vidui é silencioso e 5 vezes ele vai ser repetido em voz alta e a gente deve, Bezrat Hashem, ter aqui as kavanot corretas. Bli Neder, eu vou tentar mandar aqui no grupo o texto do Vidui para a gente poder acompanhar com um pouco mais de explicações, para a gente entender quais são as transgressões que a gente fez durante o ano inteiro e o que a gente precisa, Bezrat Hashem, consertar. Então, depois disso, a gente vamos entender um pouquinho melhor por que o Vidui ele é tão central, por que o Vidui ele é tão importante aqui para o dia de Yom Kippur. Primeiro, a gente acha, né, que aqueles errinhos pequenos que a gente faz durante o dia, eles não são muito importantes, né? Um errinho aqui, um errinho lá. Quando a gente lê o texto do Vidui, o Vidui ele é feito em ordem do Aleph Beit. A gente começa a perceber, uau, eu tropecei em todos, do Aleph até o Tav. Então, Acham, no Bagad, no Gazal, no Dibar, no Dof, e a gente, cada um no seu nível, a gente acabou traindo, a gente acabou roubando, a gente acabou fazendo todas as transgressões. Mas peraí, que história é essa? Nunca roubei ninguém, não saio na rua com armas roubando ninguém. Não, mas você pega coisa emprestada sem autorização, você pega coisa emprestada e não devolve, você fura a fila de vez em quando, você acorda uma pessoa que estava dormindo porque você não teve cuidado.
tudo isso também é roubo, cada um no seu nível. Tem gente que tem que fazer tchuvá de roubo mamash, tem gente que tem que fazer em níveis mais baixos, mas que não deixam de ser também aqui uma forma de roubar. Então, quando a gente vai olhar, aquilo que parecia pequenininho é uma aqui, mais uma lá, e mais uma aqui, aqui. Uau, dá uma quantidade gigantesca de coisas que a gente tem que consertar. Então, cai a ficha de que a gente não é tão tzadik perfeito quanto a gente pensou e tem muito trabalho pela frente, Bezrat Hashem, para a gente consertar todos os nossos erros. Fora isso, também, a gente precisa entender que o que a gente acha que é uma transgressão leve, toda transgressão, se a gente parar para pensar, como a gente já mencionou, o que é uma mitzvah? Mitzvah é um comando, tzivui. Tzivui é um comando. Então, uma mitzvah é um comando do Criador do mundo. Então, quando Deus ele pede para eu fazer uma coisa e eu não estou fazendo, por menor que seja, isso é um absurdo se a gente parar para pensar. Como um pai que ele pede alguma coisa para o filho e o filho fala, não, não vou fazer, pai. Não, é um negócio pequenininho. Eu não quero fazer, pai. Então, olha que rebeldia, que chutzpah, que descaramento de um filho que fala assim com o pai, o que é não fazer uma mitzvah, mesmo que é uma mitzvah pequena, é uma ordem do Criador do mundo que a gente não está cumprindo. Então, mesmo o que parece superficial, o que parece pequeno, ele não é pequeno. Cada transgressão por si só, ela é pesadíssima, é uma rebeldia contra o Criador do mundo. Outro ponto também que o Vidui ajuda a gente a ter essa claridade, essa visão, porque se eu estou fazendo a confissão, Deus não sabe o que eu fiz de errado, para que eu preciso confessar para Deus? Não é para Deus, é para a gente mesmo. O ano inteiro a gente quer buscar desculpas. Ah, por que eu fiz isso? Por causa do fulano, do ciclano, e por causa daquela situação, e por causa disso, e não foi minha culpa. Acabou, a gente fala no comecinho do Vidui, a gente fala... Deus, eu assumo, eu não sou tão chutzpan, eu não sou tão cara de pau de falar que eu sou tzadik e não fiz averota, ao contrário, eu fiz averota, infelizmente, a gente fez durante o ano muitas transgressões e a gente precisa, Bezrat Hashem, fazer tchuvá. Então, mais um ponto que tem que lembrar é que haverá gorer et haverá, uma transgressão puxa a outra transgressão. Quando eu faço mesmo uma coisa pequena, uma transgressão pequena, isso acaba trazendo uma transgressão maior, que acaba trazendo uma transgressão maior, até Deus nos livre a pessoa acabar fazendo coisas mais graves. Isso é uma regra espiritual. Quem está conectado com mitzvot acaba puxando mais mitzvot. Quem acaba se conectando com as averot, mesmo pequenas, uma pequena traz outra, que traz outra, que traz outra. Quando a pessoa ela vai ver, ela já está mergulhada até o pescoço. Teve um ano também, um último ponto, aqui para a gente entender a importância do Vidui. Teve uma vez um homem que falou para o Rambam, o Maimônides, falou, Rav, esse ano eu não vou fazer o Vidui de Yom Kippur. O Rambam não entendeu, falou, como assim? Como que você não vai fazer o Vidui? Ele falou, Rabino, eu não estou entendendo, está escrito na própria Torá, Midvar Sheker Tirhak, se afasta da mentira. Eu não roubei, eu não cometi adultério, eu não fiz nada do que está nessa lista. Falou, imagina, por que eu vou em Yom Kippur ficar falando uma lista de coisas que é mentiroso? Eu não fiz nada disso, por que eu vou fazer o Vidui? Esse ano eu não vou fazer. Então o Rambam virou para ele e falou, eu acho que você não entendeu o que é o Vidui. Talvez você é o que mais precisa de Vidui. Primeiro, isso que a gente já falou, não roubei, não cometi adultério, pensamento também é adultério. A pessoa pensar numa outra pessoa, alguém casado, pensar numa outra pessoa também é adultério, não é um ato, mas é um pensamento, também é uma transgressão. A gente falou quantos casos de roubo que a gente faz, que não, para mim roubo é assalto à mão armada, não, isso também é roubo, mas tem outros níveis de roubo. Então, primeira coisa, você certeza transgride todas as transgressões aqui do Vidui. Mas fora isso, dentro do teu potencial que você precisava ter, também a gente está muito longe do que a gente poderia. Então, se você acha que já não tem mais nada para consertar,
você é o que mais precisa de vidui de todo mundo. Quer dizer, alguém que já acha que chegou na perfeição, que já não precisa mais fazer vidui e consertar mais nada, esse certeza é o que mais precisa. Inclusive, a gente acabou de ver na Torá um versículo que fala aquele que, quando escutar que vão vir clalotas, maldições, esse estiver tranquilo no coração dele, falou, não, comigo não vai acontecer nada, esse Deus não perdoa. Se a pessoa ele faz uma transgressão, ele assume e ele conserta, Deus recebe a chuva dele. Está escrito, assim os nossos sábios falam, que aquele que modê veozev yeruham, aquele que confessa e abandona a transgressão, Deus vai ter misericórdia e vai perdoar essa pessoa. Mas o que acha que não fez nada de errado, que ele não tem mais nada para consertar, esse certeza que não vai ter perdão. Então, Yom Kippur é o dia de ser sincero com a gente mesmo. Como a gente começa Yom Kippur? Com Kol Nidrei. A gente começa com a anulação de todos os nedarim, todas as promessas. Mas peraí, os Ashkenazim já fizeram na véspera de Rosh Hashanah. Os Sefaradim já fizeram 3 ou 4 vezes. Quantas vezes precisa fazer a Tarat Nedarim, a anulação de todas as promessas? Então, por um lado, isso mostra como é grave a gente fazer uma promessa e não cumprir. E tem que tomar cuidado que, às vezes, até sem querer, a gente pode receber alguma coisa com alguma forma de promessa, mesmo que eu não percebi que é uma promessa, mas, às vezes, a gente faz compromissos que podem ter força de promessa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e por isso é tão importante fazer a Tarat Nedarim. Mas por que começar Yom Kippur com isso? Quer dizer, já fizemos tantas vezes, já limpamos disso. Por que começar Yom Kippur? Um dos pontos, a promessa, não precisa ter testemunhas, é entre você e Deus. E se você quebrou a promessa, ninguém vai vir te falar, olha, você quebrou a promessa. É entre você e Deus, tem que ser uma coisa interna, não pode ter autoenganação. Eu prometi que eu não quero mais comer chocolate. Ninguém está sabendo da promessa, é entre eu e Deus. Se eu quebrar a promessa e comer um chocolate, então também depende de eu ser honesto comigo mesmo. Isso é Yom Kippur, é entre a gente e Deus, não é para confessar para o rabino, não é para confessar para o amigo, para o irmão, para o pai, é confessar diretamente para Deus, é ser sincero com a gente mesmo, evitar todo tipo de autoenganação, quando a pessoa vive achando que ele está fazendo o que é correto, mas no fundo, no final das contas, ele está só se autoenganando. Então, é o dia da honestidade, é o dia da sinceridade, da gente assumir Hatati, Aviti, Pachati, fiz todas as averot e eu quero consertar, Hashem, sem ficar procurando, foi culpa desse, foi culpa daquele, e essa situação, e não me educaram direito quando eu era pequeno, e o meu chefe, e o meu vizinho. Não é eu com Deus. A gente tem que parar de procurar culpados dos outros e começar a procurar dentro da gente mesmo. O Rambam, ele traz as alahot de Bechirá Hovshi, de livre-arbítrio, justamente ele fala pela primeira vez nas alahot dele sobre livre-arbítrio dentro das alahot de Tchuvá. Por quê? Para ensinar para a gente que Tchuvá tem a ver com o livre-arbítrio, mesmo que você estava em condições difíceis e que você não teve uma boa educação e que você tem um chefe chato, um vizinho que te atrapalha e pessoas que te incomodam, em última instância você tem livre-arbítrio de fazer o que é certo. Então, para de botar a culpa nos outros, vamos assumir a responsabilidade e vamos consertar, vamos melhorar, vamos mudar a nossa vida. É verdade que pessoas em volta podem atrapalhar, podem dificultar, tudo isso só aumenta ainda mais a nossa recompensa, tudo isso só ajuda que Bezrat Hashem, se a gente conseguir vencer, a gente vai ter ainda mais recompensa por vencer o nosso Yetzer Hara. Agora, um dos pontos só, vamos passar aqui para o próximo ponto, que é um dos pontos centrais, e não temos muito tempo agora para isso. Yom Kippur não limpa nenhuma transgressão Ben Adam Lechaveró. Tudo que a gente fez para o próximo, tudo que a gente causou de sofrimentos, de dificuldades, tudo isso não dá para limpar
no dia de Yom Kippur. Yom Kippur só limpa as coisas Ben Adam Lamakom, da pessoa com Deus. Por isso, antes de Yom Kippur, a gente precisa pedir perdão para as pessoas, todo mundo que a gente lembra de alguma coisa que a gente fez de errado, que a gente possa ter magoado, a gente possa ter ofendido, a gente tem que pedir perdão para essa pessoa, tem que ser de forma sincera. Não adianta pedir desculpas, contam a piada do cara que brigou com o Ricardo e ele não sabe como falar para o Ricardo que ele está mal, que ele quer pedir desculpas, então ele liga para a casa do Ricardo e aí quando o Ricardo atende, ele fala assim, por favor, o Marcos está? Aí o Ricardo fala, não tem ninguém com esse nome. Então a pessoa fala assim, então desculpa, e desliga. Ó, pedir desculpa, não é isso. Não é isso que a Hashem está falando. Pedir desculpa significa apaziguar a pessoa. Se você ofendeu, se você machucou alguém, tem que pedir desculpa para ela, se precisar 1, 2, 3 vezes, se precisar um intermediário, algum amigo em comum que pode ajudar. Tem muitos casos, não quero trazer agora, casos assustadores de pessoas que acabaram tendo muitas dificuldades na vida porque ofenderam, porque humilharam, porque causaram sofrimentos em pessoas que nunca perdoaram elas, e isso ficou marcado espiritualmente. Então, tem que pedir desculpa e com sinceridade. E agora, do outro lado, também uma mitzvah importantíssima é perdoa as pessoas, não guarda rancor de ninguém, tem uma regra espiritual. Aqui está a dica, talvez a parte mais importante, a gente já está faz 50 minutos falando, essa é a frase mais importante do nosso shiur, guardem essa frase. Todo aquele que mavir al midotav, todo aquele que passa por cima dos seus traços para perdoar uma outra pessoa, mavirim lo al kol pshav, lá no Shamaim, vão passar por cima de todas as transgressões que a pessoa fez. Essa é a receita para ter um bom decreto. A gente já teve a Ktivá em Rosh Hashanah, está faltando para a gente a Hatimá, o carimbo. Yom Kippur é o carimbo do nosso julgamento. Qual é a dica para ser um carimbo com brachá, com saúde, com coisas boas? Perdoa as pessoas, passa por cima. Pessoas erraram com a gente, pessoas pisaram na bola, pessoas machucaram, pessoas ofenderam. Aconteceu com todo mundo. Perdoa. Primeiro, lembra, pede perdão se você fez isso para alguém. E, segundo, perdoa todo mundo que te fez mal, mas de verdade, não adianta perdoar da boca para fora, é um problema. Às vezes a pessoa fala assim, não foi nada, mas fica guardando no coração. Não guarda, perdoa de verdade, passa por cima. A gente erra tanto com Deus. E olha só a promoção que Deus está fazendo, um dia para limpar tudo. Mas depende, você faz isso com os outros também? Você perdoa as pessoas quando alguém erra com você, da mesma forma que você erra o ano inteiro com Deus, e ele te perdoa, você perdoa o outro também, ou você fica guardando rancor? Se você guarda rancor, então lá no Shamaim também vai ficar guardado. Se você mavir al midotav, se você passa por cima e perdoa, mavirim lo al kol pshav. Lá no Shamaim, a gente vai ser limpo, a gente vai ser decretado para um ano de brachá, para um ano de coisas boas. Precisa, Bezrat Hashem, perdoar as pessoas. Só para a gente terminar, aqui não dá para falar de Yom Kippur sem falar da história do Yoná, do profeta Yoná. A gente lê no Maftir de Minhá, na reza de Minhá tem leitura da Torá, e depois da leitura da Torá a gente lê o livro do Yoná. Um dos pontos principais, por que a gente lê Yoná justamente em Yom Kippur? Yoná, aquela famosa história de um grande profeta, um grande tzadik, o Yoná. Se a pessoa está no nível de Navi, de profeta, é uma pessoa que pode ressuscitar mortos, uma pessoa que chegou nos máximos níveis de Kedushá, de santidade. Ele tem uma missão, avisar para a cidade de Nínive que a cidade vai ser destruída, e ele não quer ir, porque ele sabe que se Nínive é uma cidade de idólatras, se eles fizerem tchuvá, isso vai ser uma acusação contra o povo judeu, que também errava muito e não fazia tchuvá. O Yoná, ele não quer ir, ele tenta, entre aspas, fugir de Deus. Por que ele quer? Ele sabe, ele é um profeta,
Por que ele quer, entre aspas, fugir de Deus? Ele não quer ser o responsável por causar sofrimentos para o povo judeu, mas Deus ensina para ele uma lição. Ele tenta fugir porque ele falou, Deus vai me matar, e eu prefiro morrer do que causar sofrimento para o povo judeu, e ele vai escolher um outro profeta, então eu vou tentar o mais longe possível. O que Deus fez? Fez ele ser engolido por uma baleia, ser cuspido de volta na terra, e dá para ele mais uma chance. Olha que incrível, isso ensina para a gente a fonte dos erros que a gente faz o ano inteiro, a gente começa a fazer cálculos, é como se Deus estivesse falando para Ioná, Ioná, eu entendo o teu amor pelo povo judeu, e você acha que eu não sei isso, e você acha que eu também não tenho amor pelo povo judeu? Se eu estou te mandando fazer isso, é o melhor que tem, não faça cálculos. A gente está sempre fazendo cálculos. Olha, Deus falou para eu fazer dessa maneira, mas eu vou fazer melhor do que ele. O primeiro que fez isso foi Adam Arishon. Deus pediu para ele não comer do fruto, mas ele comeu falando, olha, eu vou comer, mas eu vou me arrepender. E deu tudo errado. Toda vez que a gente começa a fazer cálculos, a gente acaba fazendo errado. Viva de maneira simples. Tem um manual chamado Torá. Pega essa Torá aqui, estuda essa Torá. O que está escrito aqui é isso que a gente tem que fazer. Parece difícil, mas às vezes é mais simples do que parece a gente viver de acordo com as leis da Torá. Bezrat Hashem, dessa maneira, a gente vai ter uma vida mais tranquila, a gente vai ter uma vida mais harmônica, a gente vai ter uma vida com muito mais tranquilidade e alegria, e Bezrat Hashem, vamos perdoar as pessoas, vamos passar por cima e vamos rezar muito, vamos fazer vidui, vamos fazer tchuvá de todos os nossos erros, e Hashem vai dar uma hatimá, vai colocar a gente no livro da vida, no livro das brachot, no livro da saúde, no livro das alegrias, no livro da tzlachá, que a gente possa ter um ano de crescimento, de Torá e muitas alegrias. Gmar Hatimah Tová.